Meus amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso programa Fala Vereador, hoje com a presença do vereador do Solidariedade, Partido SD, o nosso querido vereador Oswaldo Olávio Mafra. Boa noite, vereador, como vai o senhor? Boa noite, Carlos Antônio, boa noite a todo telespectador. Mais uma vez, fico agradecido pelo convite para que a gente possa estar aqui passando o que a gente vem fazendo na Câmara de Vereadores da nossa cidade. E trabalho não falta, né, vereador? É muito, né? O senhor, inclusive, tem viajado por esse estado todinho aí, inclusive Brasília, sábado participando de movimento SOS Porto de Itajaí. Eu vi o senhor nas reportagens das co-irmãs, da nossa reportagem da TV Câmara, enfim. Aliás, eu preciso dizer o seguinte, que ainda há pouco a sua assessora brigou comigo, a Cris Pinheiro. Brigou comigo porque tem muita coisa que ela queria que perguntasse tudo para o senhor. Não sei se vai dar. Ela trouxe todo o material, é competente a moça. Ela trouxe tudo aí, não sei se vai dar tempo. Mas vamos iniciar por uma coisa que o senhor muito lutou, vem lutando há muito tempo, desde que entrou nessa casa aqui, qual seja a construção do restaurante popular. Parece-me, as últimas informações que a gente tem, não vai mais sair o restaurante popular, vereador? Exatamente, Carlos Antônio. Primeiro, eu gostaria que o senhor... Por que o senhor trouxe essa ideia? Por que o senhor apresentou esse projeto? Como é que se deu essa situação? Eu queria que o senhor reavivasse essas informações. Essa notícia é verdadeira graças ao prefeito do município de Itajaí, Jandir Bellini. Ele cancelou o convênio que estava para ser feito o restaurante. Aliás, o restaurante já estava licitado. O restaurante já estava pronto, era só ordem de serviço, né, uma assinatura do secretário para a construção, já estava pronto. Todos os trâmites que a gente fez, né, as lutas que a gente empreendeu, não valeu de nada para o prefeito. Ao contrário, né, jogou tudo numa lata de lixo. Mas quando a gente pensou em trazer o restaurante popular aqui para Itajaí, é porque em Chapecó já tinha, Joinville já tinha, né, e uma cidade do tamanho de Itajaí, onde que a gente cresce todos os dias, e também nossos problemas também crescem, e também temos pessoas carentes, trabalhadores de baixa renda. Nosso intuito era trazer o restaurante para cá para atender essas pessoas. O principal objetivo do restaurante era servir 2.000 refeições diárias, que daria em torno de 10 mil por semana. Imagina isso por ano, né? Que chegaria a quase 500 mil refeições. E a gente estava pensando em dar qualidade na alimentação para esse povo mais carente e principalmente o trabalhador de baixa renda. Esse é o nosso grande intuito. E foi uma guerra, foi uma luta desde 2010. Quanto é que ia pagar a refeição lá, o trabalhador lá? Ele ia pagar em torno de R$2. Esse era R$2 era por refeição. E a gente tinha feito, desde 2010, uma correria danada. Fizemos um projeto, né, para encaminhar o Ministério do Desenvolvimento Social em tempo recorde. Nós conseguimos contratar, a Força Sindical, na oportunidade, contratou um técnico, né, pagou esse técnico R$14 mil para fazer o projeto Restaurante Popular. Levamos ao prefeito, o prefeito gostou, na oportunidade já era o Jandir Bellini, né? E passamos pela Câmara de Vereadores, né? Eu pedi naquela oportunidade, também era o vereador Luiz Carlos Pissetti, o presidente, e a gente conseguiu aprovar com urgência, e graças a Deus estava tudo correndo bem, né? Emperrou um pouco na Caixa Econômica por causa do projeto executivo, que uma hora era uma coisa, outra hora era outra, mas a gente conseguiu passar esse obstáculo e o dinheiro foi liberado em 2014 para que a gente começasse o restaurante. Aí veio o processo licitatório, que foi feito o processo licitatório, começou lá em março, terminou, né, o prazo de apresentação de proposta em maio, e claro que aconteceu tudo como a gente planejou. Foi licitado, a empresa escolhida, e para minha surpresa, para minha insatisfação geral, né, eu tive a notícia que o prefeito, né, porque talvez sair da base do governo, só pode ser isso, não é possível, né, não tem outro motivo, né, mandou um ofício ao Ministério do Desenvolvimento Social, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, cancelando o convênio e retirando de Itajaí a oportunidade de ter o restaurante popular, onde que ia servir 2.000 refeições às pessoas que precisam, às pessoas carentes. Isso me deixou muito triste, me deixou muito... Aliás, eu fiquei até num estado emocional bem perturbado, por conta de tanta luta, de tanto trabalho que a gente teve. A gente teve atrás de ministro, a gente teve atrás de superintendente da Caixa Econômica do Brasil, da região sul,
E aí, quando acontece uma situação dessa que joga no lixo todo um trabalho que a gente fez, não só o trabalho e o gasto que a gente teve. A Força Sindical gastou com passagem para Brasília, para liberar isso junto ao Ministério, cerca de R$ 23 mil. Então não temos, lá em 2010, então hoje o dinheiro corrigido dá em torno de R$ 100 mil. Então a gente fica tão triste com esse procedimento do prefeito, e sem consultar a gente, sem perguntar se podia, ou então o porquê estava fazendo, mas infelizmente ele não tem justificativa, ele cometeu um ato extremamente grave para a nossa cidade. Então, mais uma vez, mais uma obra que esse prefeito não começa e não termina. Aliás, ele não tinha feito nada. Ele não tinha feito nada. Quem tinha feito todo o projeto, quem tinha feito todo o trabalho, fomos nós, e ele simplesmente era só dar a ordem de serviço, que o dinheiro já está depositado na conta da prefeitura. Agora vai ter que fazer todo o estorno, vai fazer, né, ter que pagar, restituir o governo federal, o Ministério do Desenvolvimento, né, do projeto executivo que ele pagou, a prefeitura vai pagar cerca de R$ 130 mil, devolver para o governo federal, porque já gastou dinheiro, é mais um dinheiro que ele jogou fora. Eu vou ainda pedir informação sobre esse dinheiro, se isso não dá improbidade administrativa, porque infelizmente é assim que a gente está vivendo na nossa cidade. Obras inacabadas e a má vontade do poder público de fazer as coisas realmente que atendam a nossa população. Isso me deixa muito triste e frustrado. O senhor teve, por parte dos trabalhadores, manifestações digamos assim, de desconforto com essa situação? Indignação. Todos que me procuraram mostraram a indignação da nossa luta, que nosso trabalho que nós fizemos, tudo pronto, só para assinar a ordem de serviço para começar o restaurante, e o prefeito faz uma coisa dessa. Não é à toa que ele estava em julho, agosto, com 86% de aprovação, e agora está com 53%, e está caindo toda a pesquisa que se faz de popularidade do prefeito. Não é à toa que essa administração está embanhada no fundo do poço, com corrupção, com uma série de situações que vem envergonhar nossa cidade, vem envergonhar toda a classe política e, principalmente, né, a nossa população está clamando por mudança, clamando por situações melhores no nosso município, por conta de uma administração frustrada e totalmente errada desse governo que aqui está findando um ciclo que poderia ser um ciclo maravilhoso, que já contribuiu muito pelo nosso município, mas essa administração que está se findando, que falta um ano e pouquinho para terminar, não está deixando nenhuma saudade. Vereador, falamos de dificuldades e tal, vamos continuar no mesmo embalo aqui. A questão do Porto de Itajaí, o senhor também é um dos vereadores que a gente, em todas as suas locuções aqui, em todas as suas falas nessa Casa de Leis, o senhor se demonstra extremamente também muito preocupado com a situação do Porto de Itajaí. Vamos iniciar. Como é que o Porto de Itajaí chegou a esta situação? Por quê? Bom, Carlos Antônio, é um conjunto de coisas. Começa já pela má administração. Segundo, né, a administração nos anos anteriores, né, fez com que o nosso porto esbanjasse recursos, né, tirasse recursos dali e enfiasse em outros lugares que não tinham, vamos dizer assim, como fazê-lo. E fizeram. Isso começa pela má administração. Segundo, né, a falta de capacidade concorrencial que o nosso porto começou a ter. Infelizmente, por conta do quê? Uma série de situações, né, que foi colocada na Lei 12.815, onde que restringiu muito os portos públicos. Os portos públicos estão passando por uma situação muito complicada, não é só o Porto de Itajaí. E aqui nós temos um agravante, nós temos um concorrente de frente dentro do complexo portuário. Então, a partir de agosto desse ano, que as coisas começaram a se agravar muito mais. 60%, 55%, 60% de toda a movimentação do nosso porto foi para o Porto de Navegância, no Porto da Frente. Por conta do quê? Tem menor preço, porque toda a manutenção do porto, complexo portuário, dragagem, tudo que acontece dentro do nosso complexo, é o Porto de Itajaí, que é um porto público, né, que ele custeia essas situações e faz com que nosso porto se torne mais caro. E uma outra situação, toda dragagem, todo dinheiro que vem a nível federal ou do estado de Santa Catarina, ele é canalizado para o porto público. Os outros portos, inclusive navegantes, se beneficiam disso e não dão uma contrapartida, infelizmente. Então, quer dizer que nós ficamos com dificuldade de concorrência, né, e perdemos as nossas linhas de carga. E é só olhar quem passa em frente do nosso porto, ver como o nosso porto anda vazio. Eu passei hoje lá, vereador,
E me chamou a atenção porque a gente passava pela rua Blumenau, né? Costeando ali os muros do porto, eram enormes pilhas de contêineres. Então, os pátios pertencentes ao porto estão todos vazios, vereador? Todos vazios. O último agora atracou um navio descarregando bobinas de aço ou de cabos elétricos, alguma coisa nesse sentido, porque eram bobinas. Na verdade, a gente tem aí uma série de situações que está acontecendo no porto. O que é que falta no nosso porto? Investimento imediato, não de 170, 180 milhões, como estou falando. Nós estamos falando do investimento de 500 milhões. Para quê? Para indenizar as áreas próximas ao porto, para fazer uma retroárea maior, né? O adensamento do berço 3 e 4, né? O alongamento do prazo de concessão do governo federal que passe, né, para 25 anos, né, com possibilidade de renovação desse contrato, para que a gente tenha um investimento e um retorno garantido para quem investe. Até porque quem vai investir também visa lucro a partir do momento que está arrendando, né? Exatamente, né? Mas claro que tem um conjunto de erros que aconteceu no passado, né? Também essa empresa que pegou podia ter investido já, não precisava ter esperado para poder sucatear da forma que está. Nós fala assim, botar mais 2 portos Thunder, né? Lá na coisa. Mas se fala que serão no mínimo 6 precisam ser colocados para ter concorrência direta. Os poltrones são aqueles guindastes longos lá que tem no porto. Exatamente, que pega o container de cima do navio e bota nas carretas. Diz que tem que ser no mínimo 6 para poder ter a concorrência direta. E não temos dúvida, temos uma série de trabalho para poder salvar nosso porto. Nós temos que salvar o porto porque 70% da economia de Itajaí, de uma forma ou de outra, é ligada ao porto. E nós precisamos manter nosso trabalhador, né, empregado, gerando renda e, claro, a economia de Itajaí está sempre aquecida, né? Vai atingir o comerciário, vai atingir o pessoal da indústria, vai atingir o pessoal dos pátios de container, né, das empresas de logística, principalmente. Então, nós precisamos imediatamente voltar a fazer o nosso porto crescer para gerar riqueza para a nossa cidade. Isso é ponto pacífico. Vereador, a ANTAQ já deu sinais de que, inclusive para o próprio governo, para o próprio Tribunal de Contas da União, enfim, de que o melhor seria refederalizar, que era federalizado, foi municipalizado e voltaria ao comando da União. Isso para Itajaí, Santa Catarina, para a nossa região sul aqui é o caos. Exatamente, é um contrassenso. É tudo ao contrário do que o governo veio pregando nos últimos anos, que era de privatizar, né, de fazer aquela UPPP, participação de pública-privada, é tudo ao contrário do que o governo vem fazendo. Esse é um retrocesso que jamais nós podemos permitir. O Porto de Itajaí tem que ter uma coisa que ele tinha no passado, não tem mais. É o que a gente está pensando, né, e era para nós estarmos agora, no dia de hoje, lá em Brasília, conversando com os deputados de Santa Catarina e os senadores no Fórum Parlamentar Catarinense, pedindo a alteração da lei, colocando um artigo ou um parágrafo na lei onde que dê a oportunidade dos portos públicos brasileiros conseguir gerir os seus negócios, ter a gestão plena do negócio. O que está acontecendo hoje é que quem está gerindo o próprio porto é o governo federal, né? A ANTAQ é que manda hoje, né? A CEP que manda hoje nos portos brasileiros públicos. E a gente quer de volta a autonomia gerencial para que a gente possa assinar contrato, arrendar berço, fazer as licitações necessárias, fazer as dragagens que precisa, porque não tem como a gente gerir um porto desse tamanho, né? Vamos dizer, trocando lâmpada, não dá, né? O governo federal não tem capacidade gerencial, né, desses portos e a gente precisa incluir nesse artigo da lei, né, um parágrafo onde que a gente tenha de volta a autonomia gerencial do porto de Itajaí. Era hoje a nossa reunião lá, mas infelizmente a gente teve que adiar, talvez lá para 22, 23, 24 de novembro a gente consiga marcar uma nova reunião e a gente sensibilize nossos deputados para lutar, para botar esse parágrafo na lei e dê autonomia de gerenciamento do porto. Não tem como a gente gerenciar um porto da magnitude de Itajaí, né, via Brasília, via CEP, via ANTAQ. Isso é um absurdo que estão fazendo com os portos públicos brasileiros. Até parece, viu, Carlos Antônio, que eles estão querendo que quebre para poder fazer, né, os leilões ou
privatizar a preço de banana. É uma vergonha, nós não podemos permitir, nós de Itajaí, né, nossa representação política da cidade não pode ficar quieta. E o prefeito é o grande culpado disso, ele não toma a frente desse trabalho. Ele tem que botar à frente desse trabalho e ir lá reivindicar, ir em busca do governador de Santa Catarina, em busca do nosso deputado federal, em busca dos nossos senadores e cobrar deles um posicionamento firme que dê a Itajaí as condições que precisa para ter o porto e esse porto ser produtivo e trazer benefícios para a nossa comunidade. Eu conversava com outros senhores vereadores aqui e já sobre esse assunto também, eu tocava na seguinte forma, que o senhor agora acabou de tocar. Na verdade, não pode meia dúzia de burocratas que conhecem porto por fotografia ficarem gerenciando os destinos, que é economia, saúde, educação, tudo através do porto, no final das contas. A economia de uma cidade como Itajaí, polo de Santa Catarina, e uma boa parcela da economia do estado, que é oriunda deste porto de Itajaí, meia dúzia de burocratas sentados nos seus gabinetes lá em Brasília. Isso é o fim da picada. Mas eu vou deixar o senhor me permite, um rápido intervalinho, eu vou deixar uma pergunta, mais uma vez, já tão surrada, virou chavão já isso aqui, mas eu quero saber do senhor. O senhor falou, nós teríamos que ir, vamos agora, ficou para dia 22, 23, mas procurar os senadores, os deputados de Santa Catarina e tal. Cadê a representatividade política de Itajaí, vereador? Nós voltamos já já. Por favor, fique conosco. A gente já volta até já com o vereador Oswaldo Olavo Mafra, do Solidariedade. Um instante só. Faça a política você também. Participe das sessões da Câmara e exerça sua cidadania. Sessões plenárias às terças e quintas às 18 horas. Na Avenida Vereador Abraão João Francisco, 3825. Faça a política você também. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador e a presença do nosso vereador do Solidariedade, o partido do Solidariedade, o vereador Mafra, não é? Vereador Mafra, a questão do porto ainda, para a gente encerrar este assunto, é a questão da representatividade política. O senhor, com mais determinadas pessoas, forças vivas da cidade, da nossa região, deverão estar dia 22, 23 próximo em Brasília, buscando soluções para o nosso porto. Mas, infelizmente, ou felizmente ainda, através de deputados de outras cidades que não da nossa Itajaí. Exatamente. Nós tivemos, na último pleito eleitoral, a oportunidade de ter representação na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Mas, infelizmente, o povo achou melhor votar em pessoas de fora. E o pior de tudo, viu, Carlos Antônio? Quando acontece alguma coisa positiva que vem para Itajaí, alguns malandros políticos, né, querem se apoderar da situação. Oh, foi eu que fiz, foi eu que fui lá. Não. Tudo que está vindo para Itajaí, principalmente agora os 65 milhões para a dragagem, é um estado emergencial. Isso aí foi o ministro Helder Barbalho que puxou essa responsabilidade para ele, né, com todo um conjunto de pessoas, de deputados, senadores, né, a administração do porto, gente da Assembleia Legislativa, aqui dessa casa, que reivindicaram, fizeram um manifesto pesado em cima disso, e o ministro tomou essa responsabilidade e, graças a Deus, né, liberou os 65 milhões. Então não venham aqui ser pai da criança que não é. Isso não existe. Isso não existe, pai da criança. Porque se tivesse realmente força para fazer isso, que disse que fez, devia ter resolvido o nosso problema de adensamento do berço 3 e 4, né, o alongamento da nossa concessão, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Não vem querer dar uma de santo de pau-oco aqui que não serve. Nós temos sim nos unir para que a gente resolva o nosso problema do porto. Não importa quem faça. Mas as forças vivas políticas da nossa cidade têm a obrigação de estar à frente dessa luta, desse trabalho,
para que a gente, o mais rápido possível, resolva esse problema. Não adianta a gente aqui querer reivindicar, né, para si, vamos dizer assim, o milagre das coisas. Não, a gente tem que fazer aqui o trabalho de cada um, porque eu acredito na coletividade, na união de esforços para resolver nossos problemas. Daí, 2016, isso serve para mim, serve para os meus amigos, para a nossa coletividade de Itajaí. Daí uma situação para a gente pensar em representatividade política. Não é porque outros de outras cidades que também tenham angariado votos aqui não venham na nossa cidade, não tentem, até podem tentar ajudar, até têm ajudado, né? E tal, mas a fatia maior ele vai levar para a cidade dele, não vai trazer para a nossa. Isso é ponto pacífico. Nós temos, agora 2016, 2018, né? 2018. Vamos iniciar um processo agora com as eleições municipais do ano que vem. Inicia-se o processo, deflagra-se o processo de eleição para os deputados dali a 2 anos, que é 2018, correto? Teremos a chance para pensar, temos tempo para pensar, analisar a nossa coletividade, porque nós temos nomes, nós temos pessoas de bem, nós temos pessoas que, com certeza, muito bem haverão de nos representar para casos como esse, para tantos outros casos, saúde, educação, segurança, enfim, nós teremos que ter um outro porto seguro, que não o nosso aqui de Itajaí, lá em Brasília, para que a gente possa recorrer, um deputado estadual, por favor, não é? Bem, isto encerrado, tem um outro assunto que eu gostaria de conversar com o senhor aqui para saber. O senhor solicita a reavaliação na cobrança do estacionamento rotativo em Itajaí. Também já acontece isso, me parece que o senhor trouxe a matéria falando que já acontece em Chapecó, em outras cidades e tal, de forma fracionada. Inclusive, o senhor está encaminhando ao Ministério Público essa situação? Exatamente. O que é que a gente precisa, Carlos Antônio? A gente fazer uma avaliação completa do contrato que essa empresa, né, a Hora Parque, hoje explora o nosso estacionamento público de Itajaí. Qual o contrato que ela realmente está se baseando, né? Se vê lá no contrato, quando começou, 1.000 e poucas vagas, hoje são mais de 3.700. Será que no contrato já previa esse alongamento de vagas? Nós tínhamos 1.000 e poucas vagas, tem quase 4 vezes mais, né? O porquê que não faz o fracionamento? Em Chapecó, você vai lá, carrega os minutos, paga por minutos, e só paga os minutos que você estacionar, né? E o pior, o mais grave, né? Nós temos 6.164.000 reais arrecadados em 24 meses e passado 449 mil reais somente para a prefeitura, tem 187 mil de ISS. Vamos dizer que os dois juntos, que sejam, né, canalizados dinheiro de repasse e mais impostos, está em torno aí de 700 mil reais, mais ou menos isso, num contrato de 6 milhões. Então quer dizer que dá em torno de 10% de repasse de todas as vagas exploradas, né, pela empresa que é concessionária repassada à prefeitura. Tem algo distorcido aí, no mínimo, né, passivo de uma boa investigação do Ministério Público. Estou protocolando hoje no Ministério Público, né, para que o Ministério Público, se achar assim, né, se deve, dar uma investigada para que a gente veja se esse contrato assinado com essa empresa não está lesando o erário público, né, porque a nossa prefeitura, o nosso gestor público é que faz a manutenção das ruas, é o nosso gestor público que dá toda a condição de trafegabilidade viária do nosso município, e a empresa só explora, só botou aqueles quiosquezinhos e as pessoas que estão ao redor para poder te cobrar. E tem uma outra situação que eu fico me perguntando. Será que aqueles agentes que estão ali, só os monitores, só anotando a entrada e saída de veículos, têm capacidade de estar multando os veículos? Se nenhum agente do Codetran está ali, porque deveria o agente passar ali e ver a notificação, dizer que está irregular e notificar. Não. O que é que está se fazendo? Com aquele papelzinho se leva para a empresa e lá se notifica sem a presença do inspetor do Codetran. Então tem uma série de situações que a gente está trabalhando, nós estamos mandando para o Ministério Público, já pedi, né, que o Executivo Municipal realize uma investigação para que possa
rever o contrato, porque não é possível a empresa ficar com 90% do dinheiro arrecadado e 10% vir para a prefeitura, que aqui são vagas rotativas, né, que para beneficiar toda a população, e o dinheiro arrecadado para a manutenção da própria via pública do sistema viário da cidade. Infelizmente, a gente está vendo um dinheiro monstruoso ser arrecadado e para a nossa população não reverte em quase nada. Vereador, vamos ao governo federal. Questão, os partidos, a cada dia que passa, e pessoas, ações populares estão entrando a todo momento, solicitando impeachment da presidente Dilma. Como é que o senhor está acompanhando, o senhor que várias vezes já foi a Brasília, como é que está o clima lá? O que o senhor pensa como político a esse respeito, sobre essa situação? Bom, Carlos Antônio, está complicado. O clima em Brasília está muito pesado, né? A gente estava bem focado nesse processo de impeachment da presidente Dilma. É um desejo, né, da maioria dos partidos de oposição, por conta da má administração, né, de algumas pedaladas fiscais que esse governo fez, né, dos maus feitos que ela mesma fala que não devia, mas fizeram no passado, e principalmente a nossa economia. O nosso país andou de ré no ano de 2015. Nós estamos por volta, alcançamos o índice de quase 10% de inflação, vereador. Exatamente, nós estamos andando de ré. Todo um processo que foi feito no passado para conter a inflação, conter a subida dos juros, né, e dar uma qualidade de vida para o nosso povo, foi botado no lixo. Infelizmente, a gente está aí vendo o processo inflacionário alto, juros subindo a todo dia e, claro, a vida do nosso povo encarecendo. E, claro, está afetando diretamente os empregos. Isso que é o pior, empresa fechando, né, e tirando o emprego da nossa população. É pai de família, mãe de família desempregada e, claro, a situação complica para todos. Nós teremos um dos piores natais dos últimos anos. De uns meses para cá, os índices de desemprego aumentam diariamente, é uma coisa nunca vista, né? Exatamente, até um estado igual ao nosso, que é um estado bom de se viver, onde que a empregabilidade é muito grande, está sofrendo já com o desemprego. Então é muito complicado, a gente está muito preocupado, mas o pior de tudo, né, quando a gente estava focado bem a nível nacional, começamos a focar aqui em Itajaí, que também não está diferente, né? Começaram a prender um monte de gente, muita gente do setor administrativo da cidade, secretários presos, o governo está inerte, né, o governo está parado e afeta também a nossa população. Então, quer dizer que é um conjunto de denúncias e corrupções apontado pelo Ministério Público e pela Justiça que nos deixa extremamente preocupados. Então, nós precisamos já começar a limpar a casa nossa aqui de Itajaí, botar ela em ordem e também a nível nacional, para que a gente volte a ter economia crescendo, emprego sendo gerado e a população tendo renda, né? Emprego e renda, que é o grande sonho de todos os brasileiros. Porque o brasileiro não quer Bolsa Família, o brasileiro não quer coisas dadas de mão beijada. Ele quer, né, a saúde de qualidade, né? A educação de qualidade e um emprego bom para ele poder sobreviver. Isso é o que ele mais deseja. Ele não gosta de depender de ninguém. Ele quer trabalhar e usar seus próprios braços para fazer, né, da sua vida uma vida independente. O senhor tocou numa situação, nas situações nefastas do governo federal, de governo municipal e tal. Essas situações nossas, que ora enfrentamos aqui em Itajaí também, corrupção e coisa e tal, não é uma peculiaridade nossa, não, porque nós aqui, municípios circunvizinhos, e vamos, se a gente for mais além, rapaz, meu amigo, você, telespectador, acompanhando o nosso programa, sabe disso, todo dia, em todos os estados e tal, a coisa é endêmica e tal. O que está acontecendo? E muitas pessoas, aí acontece o quê? A questão, né, a política é uma coisa suja, todo político vai para a vala comum, as coisas não são assim. A coisa não é bem assim. A política não é suja, quem faz a sujeira são pessoas. Inclusive, não, porque a sigla partidária é tal, não, porque a sigla não tem nada de sujeira, não é ela. São determinados participantes de determinadas siglas, né, que fazem com que a política tenha um reflexo de sujeira. E, na verdade, a política não é suja. E nem todos os políticos devem ser jogados na vala comum, é a minha opinião, vereador. Exatamente, Carlos Antônio. A corrupção está dentro das pessoas, né? Quem
corrompe e é corrompido são as pessoas, né? Não é siglas partidárias, né? Não é, situações de secretaria. A secretaria não é corrompida. Quem é corrompido é o sujeito que comanda ou está dentro da secretaria. Então, não tenho dúvida que a gente está passando por um estágio muito difícil. As próximas eleições serão difíceis, tendo em vista Vai ser uma eleição difícil, mas vai ser uma eleição de redenção. Opa! Eu acredito que o povo de Itajaí vai se tocar, vai começar a analisar um pouco mais e vai eleger alguém que possa fazer da nossa cidade uma cidade séria, uma cidade onde que tenha capacidade de crescer, onde que o dinheiro arrecadado, que não é uma arrecadação qualquer, é uma das maiores arrecadações do estado de Santa Catarina, né? Um dos municípios que mais arrecada no estado de Santa Catarina, né? Volte a ser empregado na educação com qualidade, na saúde principalmente, que muitos exames aí, tem gente esperando mais de ano para ser feito um exame. Tem uma série de coisas erradas na nossa cidade que precisa ser corrigida. E a próxima eleição é a hora da redenção, né? O povo eleger alguém que realmente puxe para si essa responsabilidade, tenha coragem de fazer as mudanças necessárias e se livrar de uma corja de corruptos que se instalou na nossa cidade. Não é eu que estou falando, é as investigações, é o GAECO que aí está. Nós precisamos mudar para melhor. E para isso, o povo tem a obrigatoriedade, tem vamos dizer assim, a responsabilidade de fazer essas alterações. Até porque só depende do povo. Exatamente, ele que tem o poder na mão, que é a procuração, o voto, ele tem que fazer esse trabalho no ano que vem. Isso pode ter certeza. Não importa quem ele eleger, mas ele vai ter que eleger alguém que faça da nossa cidade referência. Bem, né? Referência de qualidade e seriedade na administração pública. Vereador, nós estamos terminando. Não deu a metade do que a Cris trouxe aqui de material para a gente conversar, mas certamente não vai faltar oportunidade para que a gente leve ao conhecimento dos nossos telespectadores todo o seu trabalho parlamentar. Como sindicalista que o senhor é também, essa situação de desemprego está sendo muito sentida pelo que está pensando o sindicato, por exemplo, o seu? Direcionada ao emprego, Carlos Antônio, está difícil. A gente até as negociações coletivas, né, que a gente conseguia com facilidade aumentos reais, estamos com dificuldade de repor a inflação. Então está afetando diretamente sim. Tendo que até ceder nessas negociações para manter a empregabilidade, no caso. Exatamente, né? Hoje se fala na manutenção do emprego. Hoje se fala em reduzir expediente de trabalho e reduzir salário. Isso está deixando a gente muito preocupado. Ontem tivemos uma reunião muito pesada em Florianópolis com as centrais sindicais, onde que eu alertei que alguns ainda dizem que a crise é superdimensionada. A crise é dimensionada sim, ela é muito grande e está afetando todos os nossos trabalhadores em todas as áreas, principalmente as áreas que são, vamos dizer, que começa a linha de produção, que é a área metalmecânica, a área elétrica, a área da alimentação, e aí depois começa o comércio, serviços, todos os setores estão diminuindo seu contingente de trabalhador por conta da crise. O comércio, para ter uma ideia, todos os anos nessa época já começava a contratar aqueles trabalhadores temporários, né? Esse ano ninguém está contratando. Já estão dizendo não vamos contratar por conta dessa crise que está afetando diretamente. Vamos nos virar com o que nós temos. E provavelmente, passando o final de ano, né, passando as festas, nós vamos pensar lá em janeiro a redução de quadros. Então essa situação está muito triste, está muito desmotivadora, mas a grande verdade que eu tenho dito, nós temos que positivar. Nós brasileiros não podemos ficar refém de nenhum governo, nem do município, nem do Estado, nem da União. Nós precisamos superar essa crise e essa crise nós temos nas nossas mãos para que a gente estrangule ela e acabe com ela. Como? Com muito trabalho, com muita perseverança. Vamos positivar nossas ações e fazer com que as ações que a gente tenha em mente sejam positivadas, e nós saímos desse marasmo. Porque o governo federal, pelo que a gente se vê, os governos municipais e estaduais não vão fazer nada para que a gente saia desse mar de lama. Tem que ser feito pela população, pelos empresários, pelos trabalhadores. O que se fala nos governos é aumentar impostos, é ainda crucificar mais ainda o contribuinte. Isso é uma vergonha. Então não temos dúvida que nós temos a crise aí e nós precisamos reagir. É o povo que tem que fazer isso.
né, quando o povo se cala, né, dá margem ainda maior para a corrupção, para os malfeitos de qualquer governo. Muito obrigado ao senhor, é sempre motivo de prazer conversar com o senhor aqui no nosso programa Fala Vereador. E nós vamos, desse trabalho todo aqui, aí, conversar muito mais ainda em breves dias agora, porque tem muita coisa que faltou a gente conversar aqui. Motivo de prazer enorme tê-lo aqui, muito obrigado, uma boa noite ao senhor, saúde para continuar essa luta aí junto com a sua equipe competente que o senhor tem aí, sempre a postos, nos trazendo todas essas informações a respeito do seu trabalho. Muito obrigado, uma boa noite ao senhor vereador. Carlton, muito obrigado mesmo pelo o espaço cedido aqui. A nossa equipe, com a Cris Pinheiro, a Viviane e o Dr. Augusto Vanderlin, tem dado um suporte muito grande para o nosso trabalho, por conta da nossa correria. Você sabe muito bem que a gente não é só vereador, é sindicalista, diversas entidades a gente representa, tentando fazer sempre o melhor para o nosso povo. Obrigado mais uma vez por esse espaço e estou sempre à disposição para que a gente dê o esclarecimento necessário para a nossa população e, principalmente, trabalhar muito, porque Itajaí está precisando cada vez mais de trabalho de pessoas que têm compromisso com a cidade. E eu sou compromissado com a nossa cidade, porque eu nasci aqui, eu sou daqui. É por isso que eu amo essa cidade e trabalho por ela com o meu coração. Obrigado ao senhor e a você que esteve conosco até o presente momento. Tivemos a participação do vereador Olávio Mafra aqui no nosso Fala Vereador de hoje. Obrigado ao senhor, obrigado ao vereador Oswaldo e até o próximo programa, amigos. Foi um prazer enorme. Boa noite.